continuação em Isaías capítulo 16, em seu versículo 14. Assentados mesmos, nós vamos fazer essa leitura e vamos voltar para o versículo de número 1 para continuar. Quem quer aprender mais, diga eu quero. Eu quero. Eita glória, então todo mundo querendo aprender mais, né? A partir de agora, como eu falei na quarta passada, nós vamos um pouquinho mais rápido, porque são sentenças que o Senhor vai dando para cada região do povo ao redor de Jerusalém, de Israel, do norte e do sul. Vamos ler então só esse versículo. Porém agora falou o Senhor dizendo: dentro de 3 anos, tais como os anos de trabalhadores, né? Assalariados ou jornaleiros, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Amém, irmãos? Amém. Então, como eu falei na quarta passada, resumindo, Isaías dá uma pausa no milênio, ele vai voltar daqui a pouco, mais para frente, e ele começa a falar de visões que Deus deu para ele a respeito de sentenças do povo ao redor de Israel, de Jerusalém e do reino sul e norte. Então ele começa, como nós falamos na quarta passada, pelo reino de Moabe. Eu pediria para o irmão Vitor colocar lá de novo o nosso slide, eu deixei abertinho ali, está lá isto, o primeiro slide ali, reino de Moabe. Se você voltar para um slide, volta um slide, isso, ali, reino de Moabe, ali. Está bem ao lado de Judá, onde está Jerusalém, onde está profetizando o nosso irmão Isaías. Então, bem em frente a eles, apenas atravessando o mar, ele vai ter uma pequena sentença que tem todo o capítulo 16. Nós vamos falar mais um pouquinho agora, e depois ele vai falar a sentença do próximo slide, que é no capítulo 17, sobre o reino sírio ali em Damasco, onde era a capital. Então, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito do capítulo 16, continuando que nós damos uma pequena pincelada na quarta-feira passada sobre essa sentença, que serão pelo menos 10 sentenças a partir de agora. Deus vai começar a dizer assim, irmão Márcio: você que fez mal para o meu povo, essa é a tua sentença. Você que se uniu com outro povo para fazer mal ao meu povo, essa é a sentença de vocês. E Isaías vai profetizando sem medo, sem dó, e cada palavra que sai da boca desse homem, Deus fez acontecer por justiça ao seu povo. E isso nós vamos ver agora. Como é sério a palavra de Deus, ele dito, falou, vai acontecer. Algumas coisas que nós já lemos aqui nos capítulos anteriores vão acontecer agora. Quem está comigo, diga amém. Amém. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Selá no deserto até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que verão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como um pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Em outras traduções, nós vemos Isaías trazendo uma profecia e falando, continuando, a respeito da sentença contra Moabe. Eles iriam enviar carneirinhos, volta para o verso 1, eles iriam mandar ofertas para o povo lá de Jerusalém, dizendo: olha, ore por nós, peça para Deus ter misericórdia de nós, o Deus de vocês, porque a Síria estaria vindo destruir eles, e eles não teriam nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, de misericórdia. Eles saberiam que o reino assírio iria vir destruí-los, porque quem pediu ajuda para o reino assírio foi o reino sul. Foi uma falha de Acás, mas ele pediu ajuda para o reino assírio destruir esse povo, e o rei de lá veio e destruiu. Então, antes disso acontecer, quando a notícia chegou lá em Moabe, eles disseram: tem misericórdia de nós. E eles enviaram carneirinhos para sacrifício. O verso ali que nós lemos diz que 3, eles iriam enviar e pedir ajuda, como se fosse uma árvore no meio-dia. Outras traduções pedindo socorro, para eles se abrigarem como uma árvore escondida embaixo da árvore do sol. E eles estariam como passarinhos que fogem
do seu ninho, não tem para onde ir, eles estariam totalmente perturbados. Essa é a visão da sentença que Isaías está dizendo para eles. E ele também fala que eles falam assim, dizendo: é só vocês nos dizerem o que nós precisamos fazer, que nós vamos fazer. Então eles estavam com tanto medo da destruição assíria, que eles disseram para o povo em Jerusalém: só nos diz o que vocês querem que nós façamos. Nós mata a carneirinha, vocês querem que nós, o que vocês quiserem nós faremos, mas não deixa eles nos destruírem. Eles estavam pedindo misericórdia para o povo de Judá, do reino sul, porque o reino assírio iria vir destruí-los. Então eles disseram: sejam para nós como uma árvore que dá sombra ao meio-dia. Essa é a tradução da linguagem de hoje desse versículo 3. Eles imploraram, eles pediram ajuda para aqueles que eles quiseram destruir. Vou trazer uma aplicação, não se acostume, porque eu não falo muito sobre isso, mas se você quiser dar uma glória a Deus, pode fazer. Quem mais te humilhou vai ser quem vai vir pedir a sua ajuda, meu irmão. Deus faz isso. Vou repetir isso aqui. Aqueles que mais têm prazer em querer nos destruir, quando Deus aperta o calo, eles olham para um lado e para o outro assim: não tem jeito, vou ter que ir lá pedir ajuda para aquele que eu fiz mal. Deus faz isso e eu já vi com os meus próprios olhos. E aqui é o que está acontecendo. Eu não estou falando heresia, nem fazendo confissão positiva e nem pregando teologia que não existe. Eu estou só lendo para vocês o texto, que eles foram pedir ajuda e implorar ajuda para aqueles que eles quiseram destruir. Só que esqueceram de um detalhe: Deus tinha uma promessa sobre Judá, sobre Jerusalém, que de lá viria o Messias, o Salvador, e Deus iria cuidar. Ainda que não tivessem muitos, Ele manteria a sua promessa por causa de um ou dois fiel. Quem está comigo, diga amém. Amém. Deus faz isso, irmão. Deus permite que aqueles que querem fazer o mal para a gente, às vezes até fazem. Depois, como o juiz de Deus chega e diz: pelo amor de Deus, ora por mim, por favor, Deus está me apertando, as coisas estão ficando feias. E Deus faz isso não porque nós somos bons, mas para glorificar o nome dele, meus irmãos. Vamos ler do verso 4 ao 7. Estamos falando aí sobre a sentença ainda do nosso povo, que foi falado sobre eles um pouco na quarta passada, o povo de Moabe. Habitem contigo os meus desterrados. Eles estão dizendo: os que conseguirem fugir, deixa eles morarem aí, por favor. Moabe, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Isaías está falando sem dó: Deus vai destruir vocês, porque o trono se firmará em dignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, Esse cara era soberbo ao nível extremo, e agora está indo pedir ajuda para eles. Da sua altivez, da sua soberba, do seu furor, porém, as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe clamará por Moabe. Ou em outras palavras, os moabitas clamarão por Moabe. Todos clamarão: gemereis pelos fundamentos da cidade, pois certamente já estão abatidos. Então, eles estavam dizendo assim: deixe-nos morar com vocês, por favor. Por favor. Alguém está entendendo isso? Diga amém. Estou falando, irmão, que Deus faz justiça a ponto do nosso inimigo querer nossa ajuda. Querem destruir a igreja, querem, mas quando Deus aperta as coisas, é aqui que eles vêm pedir ajuda para nós orar. Falam mal da igreja, tentam destruir a igreja, porque a igreja é certa demais, é santa demais, é certo, tudo que os crentes fazem é demais. Mas quando as coisas apertam, eles falam: ora por mim, me ajuda, vamos lá em casa fazer uma oração. É isso aqui que eles disseram: nos deixem aí até Jerusalém, morar com vocês, nos ajudem, por favor. E aí eles fazem uma promessa: quando a guerra terminar, vocês podem até governar sobre Moabe. Volta um versículo aí. Vocês podem pôr um descendente de Davi, voltar para o 5. Vocês podem pôr sobre ele o tabernáculo de Davi. Você pode colocar alguém aqui que julgue de verdade, no juízo de vocês, hein? Pode trazer alguém quando terminar a guerra, não tem problema nenhum. Então eles devem se humilhando de uma maneira, irmãos, que eles estavam entregando a cidade, o reino, eles estavam morrendo de medo. Quem faz isso, irmãos, é só o nosso Deus, meus irmãos.
irmãos? Tem gente soberba, sim, até Deus chegar no assunto. Quem pode adorar o Senhor? Soberbíssimo. Deus, uma coisa que é a especialidade dele é abater o soberbo. Quem adora o Senhor Jesus? Mas Judá diria para eles: quem é Judá? Nem onde está Jerusalém, onde está o reino sul. Isaías está dizendo que Judá, vocês são soberbos demais. Vocês não eram todos orgulhosos, que eram potentes demais. Agora vocês vão chorar e lembrar dos bolos de uva passa que vocês ofereciam para os deuses de vocês. É como se Judá fosse: vocês não pediam ajuda para os deuses estranhos de vocês, agora vão lá pedir ajuda. Eu tenho pedido ajuda aqui para nós. Então Isaías está dizendo que Judá não iria ajudar, e verdadeiramente eles não ajudaram, porque depois nós já vamos estar lendo que Acás, que era o rei que estava ali, ele fez isso porque ele precisou de ajuda, chamou a Síria, e a Síria destruiu eles. Mas na verdade foi uma sentença de Deus para o povo. Quem pode adorar o Senhor? Vai adorando ao Senhor Jesus, né? Vamos continuando aí no versículo 8, vamos ler até o 12. Porque os campos de Hesbom enfraqueceram, e a vinha de Sicro, o Senhor dos gentios, quebraram as suas melhores plantas que havia chegado a Gezer, e vagueiam no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso prantearei como o pranto de Jazer, a vinha de Sibma regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos te verão, e da tua cega desapareceu. Isaías está dizendo assim que eles tinham um prazer de se embebedar, de fazer festas grandes, e agora Isaías está tendo uma visão tão profunda que ele chega a chorar com o choro que ele está vendo deles. Prantearei com o pranto, é isso que ele está dizendo para eles. E fugiu a alegria, é isso que ele está dizendo. E o regozijo do campo fértil, a alegria que eles tinham: nós temos dinheiro, nós temos uvas, nós temos vinhos. E isso foi abatido, e nós vamos ver que já tinha sido profetizado por Isaías lá atrás. E nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão uvas nos lagares, eu fiz cessar o júbilo. É Deus que está falando. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe. Isaías está tendo uma visão tão profunda que ele diz: meu Deus, o que é isso, Deus? Olha o que o Senhor vai fazer com esse povo. E o meu interior por Quireres, que eu estava numa cidade, dizendo: Jesus, o que é isso? É uma visão tão profunda de destruição que vai acontecer ali, que Isaías está dizendo: Jesus, o que é isso? Meu Deus, é isso em outras palavras. 12. E será que quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Aí está dizendo Isaías: vocês vão ir lá para os lugares que vocês adoravam aos deuses de vocês, aos lugares onde vocês faziam os cultos pagãos de vocês, e não vai adiantar nada. Isaías chorava ao ver essa destruição que Deus iria trazer para os moabitas. Eles iriam ir atrás dos deuses. Mas quando Deus traz juízo para o nosso inimigo, não adianta eles fazerem macumbaria, não adianta eles pagar mãe de santo, pai de santo, fazer o que quiser, não adianta nada, porque o juízo de Deus chega. E se tem uma coisa que é certa, é o juízo de Deus para quem faz o mal para os seus amigos. Chega, uma hora chega, e isso vai acontecer. Quem pode adorar o Senhor? Vai, irmão. Eu deixo quem quiser fazer o que quiser, falar, dizer, ir para onde quiser, dizer o que quiser. Não adianta a gente querer fazer com a nossa própria mão, porque isso é pior. Deus, ele traz justiça na hora certa, da maneira certa. Não espere Deus fazer o que ele achar justo. Versículo 13 e 14, daí nós encerramos o capítulo 16 e vamos para o 17. Esta é a palavra que o Senhor, vamos lá comigo, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. 14. Porém agora falou o Senhor dizendo: dentro de 3 anos, tais como os anos de trabalhadores, anos normais, será envelhecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Ele está dizendo aqui 3 anos, isso que eu estou falando vai acontecer. E se sobrar alguém, vai ser fraco demais, não vai poder nem dizer mais que é uma cidade. Se imagine uma cidade como Foz do Iguaçu, 300 mil habitantes, era mais ou menos
porque ele estava dizendo: eu estou vendo uma destruição tão grande que não vai sobrar nada, nem ninguém. Você consegue imaginar isso? O tamanho que é Foz do Iguaçu, você está tendo uma visão tão profunda que não vai sobrar nada do que você está vendo. Destruição, mortes, coisas terríveis iriam acontecer, porque eles mexeram com o povo de Deus. Irmão, quem trata com o povo de Deus é só Deus. Não adianta ninguém querer fazer o mal, porque vai ter que se tratar depois com Deus. E isso iria acontecer com os moabitas. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Agora nós vamos para o capítulo 17. Eu sei que a teoria, irmãos, ela é cansativa, mas é necessário nós aprendermos a palavra de Deus, né? Não adianta nós fazer um barulhão e nós depois sair daqui sem entender nada do que nós aprendemos. Nós estamos aprendendo que Deus faz juízo com aqueles que fazem mal ao seu povo. Pela palavra do Senhor nós estamos aprendendo isso. Peso a Damasco. Nós já entendemos aqui que toda vez que tiver a palavra peso é sentença. Sentença de Damasco, como se você estivesse lendo uma sentença de um juiz. Sentença de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. Olha só que coisa séria. Vamos ler o verso 2 e 3. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém o espante. E a fortaleza de Efraim cessará. Fortaleza de quem, irmãos? Efraim. Quem lembra onde ficava Efraim, por favor, fale. Já se perderam, irmãos? No norte nós fazemos a provinha, né? Efraim era o reino norte. Efraim era o reino norte, e Isaías está dizendo: a sentença chegou também para o povo de Damasco, mas junto com a sentença de Damasco, Deus está me mostrando que Efraim vai pagar o preço junto. O reino norte vai sofrer também. Nós vamos falar agora um pouco sobre isso. E ele diz: como também o reino de Damasco e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Isso aqui mexeu bastante comigo, porque nem eu lembrava que Isaías tinha profetizado, e nós vamos ver isso agora. Por favor, Isaías capítulo 7, versículo 2, está tudo aberto, por favor. Eu acho que não, Isaías 7 eu não abri, só 17. Isaías 7, capítulo de número 2, e depois Isaías 8 também. 7. Isaías 7. A Jô está cansada hoje, está tinha que amassar. Isaías 7. Vamos ler o verso 2. Quem está comigo, diga amém. Amém. Vamos ler o verso 2, o verso 6, 7. Olha, preste muita atenção, você vai ver o que Deus vai fazer. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: quem lembra que nós estudamos isso aqui, diga amém. Amém. Foi quando o reino norte se juntou com a Síria. Foi quando o rei do norte, que era um homem chamado Perca, ele se juntou com o rei da Síria, e ele disse: vamos destruir o reino sul. Isso foi há 9 capítulos atrás. E ele disse: a Síria fez aliança com quem? Efraim. A Síria fez aliança com o reino norte. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque do vento. Eles ficaram desesperados, porque o reino sul, isso aqui, ó. O reino norte é gigantesco, 10 nações praticamente. 10 tribos, que é quase uma nação cada um. São um povo gigantesco. E mais a Síria se juntaram para destruir o reino sul. Eles ficaram desesperados, isso lá em Isaías 7. Aí veja o verso 6, 7, 8, o que Deus falou pela boca de Isaías. Eles disseram: vamos subir contra quem? Judá, o reino sul, e vamos dividir lá tudo para nós aqui, vamos destruir eles, e vamos fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal, que era um dos reis lá. Aí Deus tomou a boca de Isaías e disse: assim diz o Senhor Deus, isso não vai acontecer, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça da Síria será... Para quem que está chegando a sentença agora, irmãos? Damasco.
Isaías tinha profetizado muito tempo atrás, e lido, nós lemos aqui estudando, que Deus não ia deixar eles prevalecer, mas que Damasco seria destruído. E aí ele fala que dentro de 65 anos, quem também seria destruído? Efraim. E deixará de ser? Lá atrás Deus tinha falado usando Isaías: se vocês se unirem com o povo de lá, o negócio vai ser feio, não vai prevalecer esse povo, não vai dar certo. E eles disseram: vai ser poderoso, vai ser um grande, foram lá, se uniram com o povo da Síria, lá de Damasco, para destruir o reino sul. E Deus já tinha avisado: não vai acontecer. E o melhor disso tudo, irmão, o versículo anterior diz: assim diz Deus, o Senhor Deus. Irmão, se Deus falou que não vai acontecer, pode se juntar quem for, grande, pequeno, enorme, não interessa, não toca naquilo que Deus não deixa. Damasco, que era a capital da Síria, tinha feito aliança com Efraim do reino norte para destruir o reino sul. E Deus usou Isaías para dizer: o que está acontecendo ali? Isaías já tinha profetizado só: isso que não vai acontecer. Eles se uniram, eles se juntaram, mas assim diz o Senhor: daqui 65 anos o reino norte nem vai existir mais, Efraim nem vai existir mais. E isso é lindo, é maravilhoso, porque Deus falou e Deus cumpriu a sua palavra. Vou trazer uma pregação, quem quer ouvir diga glória a Deus. Chegou a hora do acerto de contas de Deus com aquele povo. Sabe, irmão, aquele que dizia que era o nosso irmão e sai do nosso meio e faz aliança com os nossos inimigos, pois é, a hora dele chegou. Vou repetir, irmão: aqueles que estavam do nosso lado saem do nosso meio e vão fazer um mal contra nós, junto com quem era nosso inimigo. Chega a hora que Deus diz: a tua sentença chegou, camarada. Quem entendeu isso, glorifica o nome do Senhor. Esse irmão do reino norte, que era do povo de Deus, sair do meio do povo de Deus e se juntar com o inimigo para fazer o mal para o reino sul. Deus diz: isso não vai ficar impune, vai chegar o dia da sentença. E nós estamos vendo no capítulo 17: chegou o dia da sentença. Eu estou tremendo aqui, irmãos, porque chega o dia que Deus faz justiça pelo seu povo. Abaixo não mais, glória a Deus, não. Chega o dia que Deus faz justiça por quem é justo e é certo. Isaías 8 já tinha profetizado nosso irmão Isaías, verso 1 ao 4, que a Síria sofreria um castigo, mas não ficaria também o Efraim sem sofrimento. Vamos lá, olha só, nós já estudamos, verso 1 ao 4, capítulo 8. Disse-me também quem? Senhor. Deus já tinha mostrado tudo para Isaías e já tinha profetizado, já tinha dito: se vocês se juntarem com esse povo aí, já era. Deus nos avisa, meus irmãos, Deus fala: não se misture com quem não serve a Deus, adore o nome do Senhor Jesus, porque quando chegar a sentença dele, você vai estar no meio. Não se misture, diga: não vou participar disso. Deus vai cobrar isso que você está fazendo, irmão. Não, eu estou fazendo pela direção de Deus, né? Tem gente que é capaz de falar isso aqui, capaz de ser dito lá na reunião: é Deus que está nos usando para destruir Judá lá. É perigoso, irmão. Não faça aliança com quem Deus não tem aliança. Olha aí a profecia: disse-me também o Senhor: toma um grande rolo. Lembra quando nasce o filho de Isaías? Quem lembra o nome dele? Maior salário de Rasbás. Nunca mais esquecer. Esse é Jesus, né? Mas esse aqui é o Maior salário de Rasbás. Aí, Vitor, se tiver um filho, já pode dar esse nome para a criança, né? E aí o Senhor fala bem assim, vamos ler. Disse-me também o Senhor: pega um rolo. Não, olha como é forte essa profecia. Deus manda ele chamar duas testemunhas. Pega um rolo e escreve nele com uma caneta de homem, com aquilo que as pessoas podem ler. E ele fala o nome do cara aí, né? Que é Baer Salar Rasbás. Significa apressando-se aos despojos, apressou-se a presa. Ele está falando da sentença que Deus ia trazer para Damasco. Eles iam vir como presa, eles iam vir atacar, mas eles que seriam a presa. Isso é o nome significado do nome do filho de Isaías. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Só nome lindo, né? E fui ter com a profetisa, que era a mulher dele,
e concedeu e deu à luz um filho, e o Senhor me disse: coloca o nome dele de Maher-Shalal-Has-Baz, né? E o 4, que é o que interessa para nós aí, versículo: antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, se levarão as riquezas de Damasco. Quem lembra dessa profecia aqui que nós estudamos? O Senhor falou: antes que o filho de Isaías esteja 2 anos e um pouquinho, antes que ele saiba dizer papai e mamãe, vai ser destruída Damasco. E o que mais vai acontecer? Os despojos de Samaria. Onde que fica Samaria, irmãos? No Reino Norte. Diante do rei da Assíria. Irmãos, estava tudo profetizado. O que nós estamos estudando agora, 10 capítulos depois, que passa-se muitos anos, Deus já tinha usado Isaías para falar para o rei do Reino Sul: não se preocupe, Deus vai destruir esse povo que quer fazer mal para nós aqui no Sul. Antes que o menino tenha 2 anos. Por que Isaías foi registrar, irmão? Para ser verdade a profecia. Está lá registrado com 2 testemunhas. Antes que o menino tenha 2 anos e pouco, que ele fala: chama eu, chama minha mãe, chama sua mãe. Vai acontecer o que Deus está falando aqui. Ele registrou a profecia e falou aquilo que Deus iria fazer. Deus falou que faria e ninguém ficaria impune, e ninguém ficou impune. Você tem uma coisa que eu aprendi com 12 anos de crente convertido, é que Deus nunca deixa nada impune. Nada, não seja uma palavra que eu falei para alguém, uma hora Deus vai dizer: chegou a hora de você prestar conta disso aqui, pá! Aí se vem na tua memória isso aqui, você sabe que você fez lá atrás, ó. Você não consertou. Quem dirá, irmão, desse povo que se juntou com o inimigo para destruir o seu próprio povo? Agora estou conversando com o irmão falando sobre isso. Estou achando que quem sai daqui, ou quem sai da igreja, ou quem faz qualquer coisa, sai do meio do povo cristão, vai se juntar com quem é mal para fazer mal para o povo de Deus, irmão. Tu acha que isso vai ficar impune diante de Deus? Nunca. Uma hora a justiça de Deus vai chegar, meus irmãos. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus: aprenda a fechar tua boca e confiar na justiça que Deus faz no seu povo. Ah, pastor, eu tenho que resolver, eu tenho que ir. Não, deixa que Deus, na hora certa, quando o menino falar papai e mamãe, vai cumprir a profecia daquele Deus. Tem certeza, quando Isaías viu o menino dizer papai, eita, que agora Deus vai fazer justiça. E não só contra Damasco, contra também a Assíria, contra aqueles que quiseram fazer mal para o seu próprio povo. A justiça de Deus chegou. 10 capítulos depois, mas chegou a hora de Deus fazer justiça. Então Deus falou que faria justiça, não ficaria impune, e não ficou. Vou trazer uma aplicação, quem quiser diga glória a Deus. Já fazia 2 anos que Deus tinha falado, e agora Deus ia cumprir. Eu não sei quanto tempo Deus falou para você, irmão, mas chegou a hora de Deus fazer justiça. Não sei, irmão, quanto tempo parece que Deus está dizendo fazer justiça, hein? Não sei se faz 1 ano, se faz 2 anos, se faz 10 anos, mas chega a hora que Deus aperta pelo colarinho a Síria, aperta pelo colarinho a Efraim e diz assim: quem mandou mexer com o meu povo? Quem mandou você se juntar com o inimigo para fazer o mal pelos meus? Agora chegou a hora da justiça. Vamos ler 2 Reis 16, verso 8 e 9. Alguém está comigo? Diga amém. Amém. Aí eles estavam na história dos reis, o que aconteceu com eles? E tomou a casa, a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, lá no Reino Sul, e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. Verso 9: e o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a, e levou cativo o povo para Kir, e matou o rei da Síria. Deus fez justiça contra aquele povo. A Síria destruiu o rei da Síria, irmãos, com A na frente, tá? A Síria era muito maior que a Síria com S, e foi lá na Síria, em Damasco, tomou aquele povo, levou cativo, levou preso, conforme a profecia de Isaías, e ele matou o rei deles lá. Então, isso aqui foi a justiça de Deus para esse povo de Damasco, mas também chegaria a justiça contra o rei do norte,
que era o pessoal lá de Efraim. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então, Deus disse que Damasco deixaria de ser cidade pela boca de Isaías, né, no versículo 1, e depois ele fala que viraria só ruínas, não sobraria ninguém, a ponto de os animais que ficassem vivos lá, ninguém incomodaria eles, ia ser totalmente destruído. Isaías ele profetiza: olha, mas não é só lá em Damasco, na Síria, não. Efraim também terá suas consequências. Efraim também não vai escapar da sentença. E aí ele diz aí, ó, a sua fortaleza, que eram as 10 tribos, ninguém nos derrota, ninguém nos derruba, porque nós somos muitos, somos fortes. Essa fortaleza, as 10 tribos seriam eliminadas. Deus cobraria não só do ímpio, mas dos crentes que estavam junto com eles. A pior coisa que pode existir para um crente, mano, é se juntar com o ímpio para tentar fazer mal para o crente. Acho que o pior nível que pode chegar de um crente é isso. É ele sair do meio do povo de Deus, ou sair do nosso meio, ou sair da igreja, ou fazer qualquer coisa que não seja com alguém da igreja contra o próprio povo que ele fez parte. O Reino Norte fez isso, ele saiu do Reino Sul, desligou, e eles se juntaram com Damasco, com a Síria, para destruir, e Deus achou isso o pior de todos os atos e destruiu todas as 10 tribos do Reino Norte. Deus vai fazer justiça, mas não se espante. Não se espante, porque Deus faz justiça. E aí tem uma palavra no final desse versículo que está escrito: diz o Senhor dos Exércitos. O texto hebraico que eu estudo lá, os livros que nós temos, diz que essa palavra aqui, nos 66 capítulos, só aparece 20 vezes, onde Deus está falando muito sério através de Isaías. Então o texto está nos dizendo que Deus falou que iria destruir Efraim, e Ele vai fazer conforme Ele disse, meus irmãos. Uma coisa é eu falar, outra coisa é alguém falar, outra coisa é um profeta dizer, outra coisa é um amigo dizer, outra coisa é quando Deus fala que vai fazer justiça, Ele faz. Quem está comigo adora o Senhor Jesus? Versículo 4 e 5. E naquele dia, mas nós estamos falando do milênio, porque nós estamos falando do dia que a sentença chegar para Efraim. Naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará magra. Versículo 5. Porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Quem já viu aquelas plantações de milho, de trigo enormes, assim, quilômetros? Não é lindo, irmãos? E você já passou no outro dia, a colheitadeira arrancou tudo, só tem pedaço de bagaço, coisa. Não é feio demais? Você diz: meu Deus, cadê aquela plantação linda? Isso que Deus ia fazer com o Reino Norte. A tradução da linguagem de hoje, verso 4 e 5, se tiver aí, alguém tiver que quiser ler, diz isso: será quando se arranca a plantação e fica só os restos. Tão feio que é. E ele fala sobre o vale de Refaim. Quem já ouviu falar sobre isso, diga amém. Se ninguém ouviu também, não é espanto, porque eu não estudei também. O vale de Refaim era uma região que tinha no norte de Jerusalém, que era uma terra habitada por gigantes antes deles irem morar lá, e que era muito próspera, tinha plantações lindíssimas, uma das mais bonitas de toda a região. E o que o povo filisteu fazia? Por isso que no capítulo anterior nós vimos a sentença contra a Filístia, porque eles invadiam esse vale, tomavam todas as plantações do povo do Reino Sul, e Deus destruiu no capítulo anterior todo o povo da Filístia. Eu vou repetir mais devagarinho. Esse vale tinha muita prosperidade, porque era uma terra antiga onde habitavam gigantes. Isso você pode estudar, já estudei. E ali o povo da Filístia, os filisteus, vinham e saqueavam toda aquela plantação. Era o mais lindo de todos. E Isaías está dizendo: vocês lembram do vale de Refaim? Que era lindo, e quando os inimigos viram os filisteus destruíram tudo. Desse jeito vai ficar o Reino Norte, porque eles se uniram com o povo do mundo. Isaías está falando uma coisa que eles sabiam. Deus sempre fala conosco umas coisas que nós sabemos, irmão. Deus não fala hebraico conosco, que era aramaico. Deus fala o que nós entendemos. O português, claro, não faz, senão tu vai quebrar a cara. Se tu fizer, vai ser desse jeito.
quebrou por causa de coisas que você está querendo fazer. A gente sabe que não é para fazer, não adianta a gente dizer que não sabia. O que Isaías está dizendo: se vocês me ouvissem, não iria acontecer isso. Eu tenho um temor de Deus aqui, eu quero glorificar o nome do Senhor. Se Deus te avisou, irmão, não faça. Não tenha medo das pessoas, dos homens, e quem está dizendo, não se una com quem Deus não tem aliança. Deus está falando muito forte hoje aqui, irmão. Não se una, não converse, nem chegue perto de quem você sabe que Deus não está aprovando. A sentença vai vir, você não precisa estar no meio. Deus prometeu que iria fazer com eles o que os inimigos faziam lá nesse vale do Efaim. Eu não tive tempo, não preparei, na verdade, as imagens e como seria. Você achou aí a tradução de hoje? Pode ler. 4 e 5. 4 e 5? Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia o país ficará parecido com um campo, depois que todo o trigo foi colhido, ou como o vale dos gigantes, depois de colhidas todas as espigas. Vocês viram, meus irmãos? Isaías está falando coisa, uma coisa que eles entenderam. Deus vai arrancar a glória de Israel porque eles se uniram com os inimigos. Isso é muito perigoso. Às vezes a gente tem um cargo bom na empresa, e aí para poder se dar bem a gente se une com quem faz coisa errada. Eu vejo tanto pregador, tanto cantor, eu vejo, já vi muito isso, depois se quebra. É certinho, prega bonitinho, tem 2, 3 agendas, daqui a pouco se junta com quem não presta. Sim ou não, irmãos? Para poder ter nome, para poder ter agenda, se quebra tudo. Se quebra tudo, porque Deus não dá glória para quem vive na mentira. Quem pode adorar o nome do Senhor? Não fique quietinho com o teu pouco, mas debaixo da bênção de Deus na tua vida. Então, se você pegar Judá, é nada. Se pegar o Reino Sul, é o Israel que nós conhecemos hoje. É o que sobrou de Israel. É só tentam destruir, tentam lançar risco, tentam fazer o que quiser, enquanto Deus não quer, não toca. Você sabia que Damasco, vou trazer uma curiosidade para você, em dezembro do ano passado foi bombardeado por Israel. Damasco hoje, a mesma que foi destruída lá nessa época aqui, foi reconstruída agora, é mais moderna, é muito usada, foi lançado mísseis lá, eles foram atacados, quase destruíram. O povo de Israel atacou, uma revelia do que eles fizeram, atacou de novo, parece que está se cumprindo de novo a mesma coisa. Só você olhar a notícia aí. Agora em março de novo começaram a se atacar de novo. Coitado de quem quer tocar no povo que é escolhido por Deus, irmão. Coitado, Deus destrói, Deus faz. E há daquele que se junta ainda com quem quer destruir o povo de Deus. Então, estava chegando o dia da destruição do Israel Norte. Ficaria igual uma plantação de trigo depois da colheita. O tal do Vale dos Gigantes aí, que é esse Vale de Efaim. Eu nem sabia que tinha isso lá na Jerusalém, mas tem, tá? Um lugar que foi habitado por gigantes na época anterior de Israel ser Israel, e era muito, muito próspero, por isso que os filisteus atacavam e roubavam aquela plantação. Inclusive eles, quando vinham humilhar Israel, se eu não me engano, na época de Davi, eles vieram humilhar e eles não podiam fazer nada. Quem lembra do gigante filisteu? Quem lembra? Né? Eles vinham, Davi pegou uma pedrada e pá! Cabeça dele, e por um bom tempo eles não entraram mais a roubar aquele povo lá do Vale de Efaim, né? Então isso são histórias da Bíblia que é maravilhoso. Uma vez a gente perder tempo aí com tanta coisa, vamos estudar mais da palavra de Deus, como eu preguei aqui, falando que quando nós achamos refúgio, né, no domingo, meditando na palavra de Deus. Você pode meditar isso aqui e dizer: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer do mesmo jeito na minha vida também. Estude a palavra de Deus, você vai achar conforto para a sua vida e para a situação que você está vivendo. Versículo 6, por favor. Porém ainda ficarão neles alguns. Já vi muita mensagem sobre esse versículo. Nada a ver com o que é isso. Ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos. Aí o que ele disse?
diz o Senhor. Então Isaías mais uma vez está dizendo que é Deus quem está falando, que o que Deus faria com o reino norte, quem me ouve diga amém. É como quando se colhe azeitonas. Eles pegam, chacoalham, até cair todas as azeitonas, mas sempre fica num lugar mais alto, 2 ou 3 as mais ruins, não quer sair, está firme. Então Deus estava dizendo ali, ó, eu vou trazer justiça, mas ainda vai ficar 1 ou 2 ou 3 que são fiéis ao Senhor. Quem pode adorar o Senhor? Deus está trazendo juízo para o meu povo, porque eles são tudo torto. Não, Deus vai cuidar de você, porque você é fiel ao Senhor. É isso que Deus estava dizendo, né? Ele estava falando que haveria pouquíssimos remanescentes que sobrariam como algumas azeitonas que não caíram do pé. São profecias, irmão. Isaías está dando profecias para o reino norte. Versículo 7 e 8, por favor. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram os seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Então o que Isaías está dizendo é que nesse dia, os pouquíssimos que sobrarem, iriam voltar e se humilhar para o Senhor, buscar a Deus, e não mais os ídolos, porque tinha alguma gente ali no reino norte que não concordava, mas estava debaixo da liderança de Peka, de Pecaías, os homens que estavam na liderança, eles tinham que se submeter. 2 ou 3, o Senhor disse: vocês eu vou deixar e vou fazer permanecer na minha presença, e eu vou trazer uma pequena aplicação. Eu quero que você preste atenção. Deus é especialista em sacudir os crentes até tirar o que não presta e ficar somente aquele que é bom, meu irmão. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Você tem um glória a Deus que você está aqui ainda porque Deus te ama e está achando que você ainda dá para ficar na presença dele. Deus é especialista em sacudir a sua igreja até tirar o que não presta e ficar somente o que é bom. Só azeitona boa, que ainda tem azeite, aleluia, que ainda está dando fruto. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? É isso que Deus faz. Estou só lendo, tá? Aí, só lendo os textos, não estou falando nada além da leitura dos textos. Então Deus disse: eu vou tirar do reino norte tudo que não presta. Vai cair muita gente, mas vai ficar uns 2 ou 3 ainda que eu vou conservar, que são fiéis, né, irmãos? Glorificar até o nome do Senhor. Outro pensamento para nós a respeito desses 2 versículos. Quando o homem pensa que é alguma coisa, Deus chacoalha ele e lembra que ele não é nada. Meu irmão, quando a gente pensa: eu sou forte, eu sou aqui até a fortaleza do reino norte, ninguém nunca vai me destruir. Deus dá uma chacoalhada e diz: você só alguma coisa porque eu estou no teu meio, eu estou com você. Aí eles deixaram de adorar Azera, ou Azerá, né, que era a deusa da fertilidade, que entrou lá nos costumes deles por causa do povo que se uniu com eles no reino norte. Lá eles começaram a adorar também, e isso Deus deu um chacoalhão e disse: não queremos mais adorar ninguém, não, só o Senhor. Isso é maravilhoso. Vocês não dão um chacoalhão de nós assim. Você não depende do homem, você não depende de ninguém, você depende somente de mim, rapaz. Vem buscar minha presença, vem se humilhar para mim. Ninguém vai cuidar de você como eu cuido. Quem pode adorar o Senhor porque Ele cuida de nós. Esse chacoalhão que Deus dá na oliveira é para nós lembrarmos que quem é o dono da oliveira é Ele que sabe quem são os que não são, as olivas boas ou as azeitonas, é Ele que sabe. Não adianta nós questionar o Senhor. Nota de rodapé: tudo que pensamos que nos traz prosperidade, Deus arranca, Deus tira fora. Eu ganho bem, meu patrão é uma benção, agora corta fora, camarada. Não é teu patrão, irmão, não é você que ganha bem, é Deus que está dando o livro para você, está abençoando você. Não dá para nós dar glória nenhuma para homem, irmão, nada. Não diga: meu pastor, não é teu pastor, não. É Deus que está descendo aqui nessa igreja nos ensinando. É o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus. É tudo para Deus, a glória é toda de Deus, irmão. Minha família é uma bênção porque eu sou isso, sou filho. Não. Tua família é uma bênção que Deus está habitando lá dentro da tua casa. Porque meu esposo ganha bem, minha mulher ganha bem, minha família. Não.
Não é nada disso. Cuidado, senão Deus te chamar, né? Toda a glória é dele. Você só está aí produzindo, dando fruto é das leis. E Deus está com você, meu irmão. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Deus fez isso aí com os pouquinhos soldados. Eu vou arrancar esse povo todo aí, para vocês voltar a lembrar quem eu que cuido de vocês, não a zerar nenhum dos outros ídolos aí. É uma mensagem para outro dia, né? Que a gente fala que ídolo é só as imagens lá que as pessoas adoram, mas tem muito ídolozinho no nosso coração que nós precisamos tirar, arrancar fora. Já estudamos aqui os outros profetas e não vamos voltar nesse assunto. Mas não deixa, irmão, ninguém ser o teu ídolo, nem teu salário, nem teu patrão, nem teu pastor, nem tua mulher, nem teu esposo. É Deus que cuida de você e te sustenta. Adore o nome do Senhor Jesus. Vamos ler o verso 9, 10 e 11, caminhando para o final. Dessa vez é de verdade. Naquele dia, as suas cidades fortificadas. Quem está comigo, diga bem. Amém. Você está tendo uma visão sobre o dia que Deus vai trazer juízo por ele norte. Diz: olha, naquele dia essas cidades fortes de vocês, esses muros que vocês têm grande. E lembra? Quem lembra o que eles falaram? Esse profetinho Isaías aí, se cair um tijolinho, o que elas vão fazer? No máximo um tijolinho ou dois vai cair dos nossos muros. Amós falou, né? Se máximo que cair vai ser um tijolinho, nós vamos fazer o quê? Vamos lá no mapa, botar outros melhores ainda. Só que Isaías está tendo uma visão, eles naquele dia, essa cidade forte de vocês vão ser lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá asolação. Verso 10: porque te esqueceste do Deus da tua salvação. Irmão, nós podemos ficar horas aqui só nessa parte, se esquecer de quem Deus é na nossa vida. Isso que é muito perigoso, muito. Tem gente que começa a subir um pouco na pregação. Você está vendo essa semana em Argoz aí, pastor aí, 74 anos, conhecido mundialmente. Talvez vocês não conheçam, pregador conhecido no mundo inteiro. Agenda, pregando, caiu do teto. 50 anos de ministério. 5 anos no adultério, ninguém sabia de nada. Pregando nas maiores igrejas do mundo. Vocês não devem conhecer, que é americano, né? Pastores, 50 anos de ministério, desde os 24 anos pregavam. Então, meus irmãos, não se esqueça do Deus da tua salvação. Vai baixinho, glória a Deus aí, irmão. Não se esquece que você é bonitinho, está trabalhando bem, tem uma casa para morar, porque foi Deus que salvou você. O desejo do diabo que você vivia numa vida podre, uma vida miserável, vivendo para esse mundo, Deus salvou você para você ser uma bênção. Não se esqueça do Deus da tua salvação. Uma mensagem muito boa outro dia eu prego, né? Quantos já se esqueceram? Começou a ganhar um pouquinho mais, já não vem para os cultos. Começou a pregar um pouquinho mais, já não precisa mais de culto em si. Vamos lá para o culto sobre isso. Pessoas começam a crescer um pouquinho. Não, o pastor vai me barrar da igreja. Não. Quando nós sentamos para aprender aqui, Deus nos honra para pregar depois lá fora. É assim que Deus faz, para falar para as pessoas na nossa casa, na nossa família. Hoje você tem o prazer de alguém te perguntar: mas você é um arrebatamento? Eu sei como é, eu estudei lá na minha igreja. Vai vir um arrebatamento, nós vamos ter 7 anos de festa e depois nós, cheios do Espírito Santo, vamos descer com Cristo nessa terra, governar por 1000 anos nesse lugar. É assim, irmão, você ganha a graça de Deus. É Deus que nos ensina e não podemos deixar nada ser para a glória do homem. E não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Quer dizer o quê? Vocês confiaram nos muros fortes de vocês, mas na verdade a rocha de vocês é Cristo, é o Senhor, é Deus. Aí eu disse, vai falar com a certeza: portanto farás plantações formosas e assentarás nelas sarmentos estranhos. Meu Deus. 11. No dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás com que a semente brote, ponto e vírgula, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Então Isaías está dizendo: vocês se esqueceram de Deus, e por isso tudo que vocês plantarem não terá sucesso. Está aqui a nova tradução na linguagem de hoje ainda? Lê para mim, por favor, esse versículo 11, e eu vou ler a pregação. Mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam, no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheita nos campos. Quando chegar o dia
está dizendo: vocês vão plantar e não vão colher nada. O dia que Deus tratar com vocês, vocês podem ter a melhor semente, vocês podem ter o melhor lugar, a melhor terra, não vai dar em nada, porque chegou o dia da justiça. Aplicação: a pessoa pode ter as melhores sementes, melhor recurso, mas sem Deus não haverá colheita nenhuma. Meu irmão, isso é servir a Deus, é saber que sem Ele nada do que nós fizermos vai dar certo. Ele pode glorificar o nome de Jesus. Então, irmãos, Isaías é muito sério, suas profecias, é muito sério mesmo. Finalizando, Vitor, vamos ler o 12, 13 e 14. E na semana que vem nós vamos estudar o capítulo 18. Já começa a sentença para outro povo, né? Nós vamos ir agora, a partir de agora, os capítulos assim, um pouco mais resumido, porque são sentenças contra esses povos aí que faziam mal para o povo de Deus. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a tragana dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. 14. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe. Esta é a parte daqueles que nos e a sorte daqueles que nos. Lê a tradução de hoje desse verso 14, por favor. Ao pôr do sol, metem-me, mas de manhã já não existem mais. É isso que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. Deus estava dizendo para Isaías: nós aqui, fiquem tranquilos, que Deus não vai deixar eles fazer mais nada contra nós. Você coloque de pé, adorando o nome do Senhor Jesus. Por favor, você coloque de pé. Isaías está profetizando aqui no verso 14, dizendo: é isso que vai acontecer com os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Judá. Chegou a hora, irmão, de Deus fazer justiça com aqueles que fizeram mal com o seu povo. Não se associe, nem chegue perto, porque Deus está trazendo justiça. Feche teus olhos, vamos orar.